Portal do José, ou José Fernandes, alerta. Ou o Lula muda a comunicação, ou Flávio Bolsonaro será o próximo presidente. Primeiramente, eu peço calma, porque eu não sou antipetista. Eu sempre votei no Lula, seria obrigado a votar no Lula em 2026, dependendo do cenário, é claro. E, ultimamente, eu comecei a ter algumas críticas em relação à militância, sem generalizar, a política externa, principalmente, né? Para mim foi o que mais pesou, e a política institucional nacional. O Portal do José não é antipetista, né? Ele votou no Lula, vai fazer campanha para o Lula agora em 2026 e tem suas críticas. No caso dele, ele está criticando em relação à comunicação do governo, a SECOM, certo? As críticas, pessoal, algumas são construtivas, né, para melhorar o governo, algumas são para politizar a galera, para trazer essa galera do PT mais à esquerda para o Lula, para o próprio Lula poder governar mais à esquerda. O Lula já falou isso várias vezes, ele pediu para o povo cobrar para governar junto com ele, né? Eles estão ali para nos servir, e não a gente tem que servir ao governo. Agora, é diferente da extrema-direita. A extrema-direita nunca vai votar no Lula, a extrema-direita não é de esquerda, a extrema-direita não vai querer melhorar o governo, pelo contrário, eles vão querer destruir. Eles jamais votariam no Lula. O antipetismo, o antipetismo é da direita, da extrema-direita. Então, o que eu vou fazer aqui? O José Fernandes deu uma entrevista para o Fórum, e foi entrevistado pela Adri, pelo Renato Rovai e pelo Felipe Pena. E esse vídeo, né, tá no canal do Ricardo Mello. Por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo ele está criticando a comunicação do governo, e eu nunca vi ele tão pistola desse jeito, certo? E aí eu pergunto a alguns, sem generalizar, alguns petistas fanáticos, e agora? Vocês vão falar que o professor José Fernandes é antipetista? Porque tem canal da seita aí que fala, né? Acusa até os próprios petistas, os próprios filiados petistas. Aquele cara ali criticou o Lula, criticou o governo, que tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Pô, consciência crítica. Não, né? Não pode, é antipetista. Né? É uma coisa assim ditatorial, uma coisa autoritária, sectária, né? Enfim, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou reproduzir a fala do José Fernandes, né? Porque eu não posso ficar mostrando imagens aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse vídeo dele, aliás, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, né? E assistirem. E, cara, tem 18 minutos, 20 minutos, ia ficar muito longo. Então, primeira coisa, o governo tem muitas entregas, mas não tem comunicação, certo? Eles foram, o José Fernandes e outros youtubers, alguns da galera cirandeira, foram se reunir com o Pimenta, na época, que era o cara da SECOM, né? E ele não ouviu, o ministro da SECOM, e ele não ouviu, entrou por aqui e saiu por ali, né? Todas as sugestões que eles deram ao Pimenta, ele ignorou, certo? A SECOM não se comunica com os youtubers. A gente não vê o Lula em nenhum canal de YouTube, nas redes sociais, nos podcasts, nos programas, etc. Nem os ministros do governo. Isso são palavras do José Fernandes. E ele estava pistola. Eu nunca tinha visto ele assim, dessa forma. Os caras que estão por trás do Lula são os idiotas, entre aspas, né? Não estamos correndo risco do Lula perder as eleições. Nós estamos correndo risco de jogar o Brasil no abismo. Por quê? Porque o Bolsonaro é o fim do mundo. O Bolsonaro é um desgoverno. Ele veio para destruir. Né? Não é um governo de direita que, tirando as privatizações, as coisas, tem alguma coisa de produtiva, né, na gestão.
Não, é contra essa é a extrema-direita contra a ruptura da ordem democrática. Eles vieram para isso, para a ditadura militar, etc. Nós temos chance de lutar contra a escala 6x1 e tem o presidente do PT dizendo que ainda temos que discutir isso com muita calma. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né? Isso são palavras do Portal do José, certo? Você tem um presidente do PT que tinha que pressionar o Lula para estar na TV e redes sociais todos os dias. Mas você tem uma SECOM que não se comunica com os influencers, né, do campo progressista, os influencers petistas, não se comunicam, né? Agora, o Bolsonaro, por exemplo, foi em vários canais, uns mais bizarros que os outros. Quem poderia imaginar isso? Né? Politizou o povo para serem o quê? Fascistoides, para serem reacionários. Coisa que nenhum governo dos trabalhadores fez. Eles não fazem isso. Porra, não, mas o cara é analógico, o cara é das antigas e tal. Dane-se. Tem que se adaptar. Tem que falar, tem que ir, tem que se comunicar. Isso é a melhor arma da politização. É a comunicação, é a politização. Então, a prova de que o governo não faz isso é que a classe trabalhadora continua sendo de direita, né? O proletário, em sua maioria, é de direita. Como pode um cara que não fez nenhuma entrega, que matou 700 mil pessoas, estar empatando agora com o Lula nas pesquisas? Isso deixou ele irado, certo? E isso deixou indignado. As coisas não mudaram, as pessoas não se politizaram, as pessoas não entenderam o que o governo fez de bom, certo? Então, essas críticas não são contra o Lula, essas críticas não são destrutivas, para destruir um governo, para derrubar um governo. Essas críticas são feitas para ajudar o próprio governo, né? Eu sei que tem críticas mais à esquerda e tal, etc., mas isso é outro papo. Todos os líderes do mundo ocupam as redes sociais. Todos os líderes do mundo ocupam as redes sociais o máximo possível, o máximo que puderem. Isso traz a comunicação, isso leva o povo à base, isso politiza o povo para poder votar depois melhor ainda, para poder, né, fazer um congresso mais à esquerda. É isso. Lembrando, pessoal, que o Lula ganhou apertado nas últimas eleições e precisamos ampliar essa distância. E não foi feito. Em 2022, foi por pouco que o Lula ganhou. Não sei se vocês lembram disso. E agora? Ainda corre risco de estar empatado e ainda passar na frente? E ainda o Flávio fascistoide passar na frente? Né? Então, aí o José, quando ele fala isso, ele fala assim, ele está falando da politização, que é coisa que eu sempre falo aqui nesse canal, aqui no canal do Escudo. Eu sempre falei. E o José está falando da tal politização. O Lula deveria ter feito isso. Essa estratégia de comunicação, como o Portal do José fala. Ele fala isso, essa estratégia de comunicação, a politização. Isso é fundamental. Então, se isso não mudar agora, depois, quando chegar perto das eleições, já será tarde demais. Aí não vão conseguir alterar. Não vai dar tempo de alterar. Certo? Essas críticas são para ligar o alerta. O PT tem uma fundação que poderia ter apresentado estudos e conhecimento sobre o fim da escala 6x1. Enquanto isso, a mídia está atacando o fim da escala 6x1.
E o governo não se comunica, nem se politiza. O Boulos tinha que estar indo nas redes bombardear sobre o fim da escala 6x1. Sem comunicação não adianta. Ele tinha que estar massivamente, né, sistematicamente, indo lá, olha, a escala 6x1 e tal, não sei o que, vocês precisam saber disso, é importante, fundamental. Tem muita gente lá no Congresso tentando barrar isso, o fim da escala 6x1. Né? A mídia, enquanto a grande mídia ataca, isso vai, como é que fala, atraindo, levando o público a acreditar mais na mídia. E depois fica difícil de passar. A mídia diz que essa medida do fim da escala 6x1 é populista. Aí depois a gente não sabe por que essa medida não passa, né? Sobre o fim da escala 6x1. Olha, eu sei que algumas pessoas ficaram chateadas comigo, que eu tenho feito mais um trabalho no Facebook, né? E lá eu faço meus textos, comentários e tal. E é isso que eu falo, é melhor a gente falar agora, né, o que está engasgado aqui, para poder melhorar na frente, para poder trazer mais as pessoas, para poder governar junto, já que a gente não tiver outra opção, né, falar agora do que chegar perto das eleições, né, que aí eu não vou fazer isso. E ainda dependendo do cenário, se for Lula ou Flávio Fascistoide, ou Tarcísio, ou, né, então eu vou votar no Lula, né. A contragosto, eu tenho críticas e tal, mas eu sou de esquerda e a gente não quer a extrema-direita, golpistas, fascistoides, lesa-pátria, etc, etc, etc. Eu estava pensando em fazer um vídeo sobre isso, sobre o governo Lula, a minha análise, né? E como eu passei a enxergar um pouco diferente depois de quase 30 anos e no terceiro, quase no último ano do governo Lula, né, que a coisa mudou para mim, né? E eu tô pensando em fazer um vídeo para falar sobre essas críticas, mas eu não sei se vale a pena, sinceramente. Eu não sei se vale a pena porque, assim, eu não tenho poder de nada, né, agora, mas eu não sei se isso vai ser bem aceito, se o pessoal vai entender, certo? Seria mais sobre a questão da política externa, enfim. E é isso. Mas eu tenho que falar, né? Já que a gente vem aqui para ser a consciência crítica, né? Que a consciência crítica ela é sempre válida, que é ela que melhora, né, o governo, é a consciência crítica que ajuda a politizar as pessoas, né? É que tem que ser propagada. Então eu sinto quase que numa obrigação de falar sobre isso, simplesmente isso. Ok? Obrigado por assistir, tamo junto na luta. Não esqueçam de deixar o like. Quem quiser me seguir no Facebook, Scude com Y. Eu tenho o sobrenome lá, só que é difícil, né? Então acho que se escrever Scude vai achar. Não esqueçam de deixar o like para dar aquela força. Obrigado por assistir e vamos ver. Tamo junto.